Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você mais uma vez nessa quarta-feira, dia 6 de setembro, celebrando a palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, um convite a você para estarmos juntos no templo, aqui na Via Expressa, esse longo muro verde da Quinta Igreja Assembleia de Deus, para nós estarmos celebrando ao Senhor. É um bom momento para estarmos diante da palavra de Deus, estarmos celebrando louvores ao Senhor e alvos de oração, propósitos de oração diante do Senhor. A partir das 19 horas e 30 minutos até as 21 horas e 15, 1 hora e 45 de culto, com certeza vai te abençoar. Nesse mês de setembro nós estamos falando de dependência do Senhor como Pedro, olhando a vida de Pedro. Ontem eu falei com você, quando Jesus entra na casa de Pedro e cura sua sogra e Pedro está ali, ele está vendo, o título da mensagem de ontem foi Vendo o Mal Sair. E ato contínuo, essa experiência atraiu o coração de Pedro, cresceu a sua confiança, aumentou muito a sua confiança no Senhor. E eu quero falar com você na continuidade dessa história, desse texto, porque no capítulo 5 de Lucas, a Bíblia apresenta pescadores frustrados que haviam pescado a noite toda e nada apanharam, e o contexto diz que Jesus está na praia ali do Mar da Galileia, falando a algumas pessoas, ensinando a palavra, e uma multidão se aglomera, e quando o Senhor Jesus olha, está ali um dos barcos ancorados, depois de uma noite frustrada de pesca, e o Senhor pede que lhe empreste, ele entra no barco e pede que recue um pouco na água para que ele pudesse falar da multidão. A multidão está na praia e Jesus está no barco. Dessa vez, os peixes de Jesus não são os peixes de Pedro. Os peixes de Pedro estão na água, mas os peixes de Jesus estão na praia. Então Jesus do barco está pescando os peixes, está falando à multidão, pescando os peixes, falando, ensinando a multidão. E a palavra diz que logo depois que ele completa, que termina de falar, quando ele diz o que tem a dizer, ele diz ao Pedro: lança-te ao mar alto e lança as tuas redes para pescar. Vá ao mar alto. E Pedro diz: olha, Senhor, tem um problema aqui, a gente tentou pescar a noite toda e a nossa pesca foi muito frustrada, a gente fez o que podia fazer. E o texto é bem claro em dizer que quando Jesus se encontra com eles, eles estão lavando as redes. O texto de Lucas 5, eles estão lavando as redes, se preparando para um novo momento de pescaria. E eles dizem, o Pedro diz: olha, a gente não pescou nada, a nossa pescaria foi frustrada, não apanhamos nada durante o horário certo, noturno, que é o melhor horário da pesca. E Pedro então disse para o Senhor: mas porque tu mandas, lançaremos a rede. O Pedro está com a mente ainda naquilo que aconteceu na sua casa. Ele viu quando Jesus mandou a febre embora. E a infecção saiu da sua sogra e ela ficou restaurada, a sua saúde. Então Pedro concluiu: o mesmo Senhor que teve o poder, que tem o poder de mandar febre embora, infecção embora, o mesmo Senhor que tem o poder de mandar mal embora, pode chamar o benefício para perto. E nessa confiança ele diz: não é o momento certo, a hora não é melhor para pescar, mar alto agora não tem peixe, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Ou seja, é aquela mesma palavra que mandou o mal embora, ele crê, pode mandar o benefício vir para perto. Como está a sua confiança em Deus? Você tem experiência na sua vida da mão de Deus agindo na sua vida, agindo na sua família? Eu quero lhe dizer que a palavra diz acerca de Jesus em Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra fala sobre o caráter de Cristo, sobre a personalidade de Cristo e sobre os atributos de Cristo. E se há um atributo no Senhor, é que Ele é imutável. O Senhor não muda, Ele não sofre
as reações que nós sofremos, mutações que nós sofremos por conta do nosso humor, por conta do tempo, da temperatura, por conta de um episódio bom ou ruim, segundo o nosso prisma de entendimento. O Senhor Jesus não tem esse tipo de problema. Ele é o mesmo. Você não vai encontrá-lo um dia predisposto a ministrar a você relacionamento, a estar junto a você, e outro dia totalmente inverso, averso a isso. Não. O Senhor age sempre de uma forma equilibrada, contínua, a não ser que nós também mudamos de uma forma, venhamos a mudar de uma forma a desagradá-lo, a não termos prazer na sua presença. Então sim, a resposta do Senhor não será igual. Mas se o seu coração continua crescente em fé, se você teve uma experiência com o Senhor e o desejo do seu coração é continuar caminhando nessa dependência, você pode ter a segurança, a certeza do Senhor, não de um Deus, mas do Deus, um único Deus verdadeiro, fiel, contínuo, constante, permanente, presente na nossa vida para cercar-nos com propósitos. Você pode ter tido uma experiência no Senhor e por conta daquela experiência ter divagado em propósito, ter se confundido com coisas e o próximo episódio não deu tão certo como você esperava, porque na primeira vez você orou, na primeira vez você pediu o conselho de Deus, porque afinal de contas você depende de Deus e porque depende, orou, demonstrando a sua dependência, praticando a oração. Mas como viu que aquilo deu certo e o próximo ato seu não se empenhou em orar como orou da primeira vez, porque pensou que as coisas iriam acontecer no automático e você deve ter aprendido que não é assim que funciona. Então, nesse momento da vida de Pedro, de novo, ele vê a mão do Senhor agindo, porque havia um propósito objetivo. Se você continuar lendo o contexto de Lucas 5, você vai ver que Jesus então tem um propósito. Ele diz para Pedro, você se deu muito bem nessa pesca, mas agora você vai parar com isso e eu vou fazer de você um pescador de homens, porque Jesus o convidava para ser um dos seus discípulos, um dos seus seguidores e aquele que iria praticar aquilo que ele estava aprendendo no Senhor. Como está o seu coração? Como está a sua vida de aprendizado com Deus? Como tem sido o efeito da presença de Deus na sua vida? Eu e você precisamos pensar nisso. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.